Bem, meus queridos amigos, vamos encerrar a lição número 2, a lição que falou sobre inquietação e rebeldia. E nós percebemos que na vida do povo de Israel do passado, houve muitas lições preciosas que nós podemos aprender hoje. Aprendemos por contraste, ou seja, nós olhamos os erros daquelas pessoas do passado e nós não podemos cair no mesmo erro. A lição falou sobre a questão da insatisfação do povo. E o verso áureo, o verso para memorizar, que está em 1 Coríntios 10, verso 11, o apóstolo Paulo escreveu: essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência para nós, para quem o fim dos tempos é chegado. A igreja do Senhor está caminhando para Canaã celestial. E obviamente que nós podemos cair nos mesmos erros do povo do passado. A questão da insatisfação, ela é muito vista e nós temos que tomar muito cuidado com a questão da insatisfação. Por isso, ao resumirmos a lição dessa semana, que falou sobre a inquietação e rebeldia, nós vamos perceber que essa lição teve um foco muito prático daquilo que o comportamento humano, quando aliado com a insatisfação, pode produzir na questão da vida espiritual. Pode produzir no nosso relacionamento pessoal e no relacionamento com o nosso Deus. Porque aquele povo do passado, o povo de Israel, se deixou dominar por atitudes que assim tornaram esse povo rebelde. Esse povo se tornou insatisfeito, inquieto, começaram a murmurar e chegaram à rebeldia, numa ousadia assim tremenda contra Deus. E, logicamente, que as pessoas colhem as consequências daquilo que produzem. O apóstolo Paulo até disse: não devemos nos enganar. Tudo que o homem semear, isso também colherá, porque Deus não se deixa escarnecer. O povo tinha de tudo, teve visões maravilhosas. O povo viu milagres estupendos. O povo viu o livramento divino em várias ocasiões. Mesmo assim, diante de situações assim simples, eles estavam inquietos e murmuravam e queriam já depor o líder e já queriam voltar para o Egito, numa afronta àquilo que Deus estava fazendo de bem ou de bom para eles. Isso nos mostra que a pessoa que murmura pode perder o direito às bênçãos que ele pode ter. Ellen White, no livro Evangelismo, na página 695, escreveu o seguinte: por 40 anos, a incredulidade e a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. E ela adverte: os mesmos pecados têm retardado a entrada do povo de Deus na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte de Deus e de suas promessas. E ela conclui: é a incredulidade, é o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Então, olhando para a situação hoje, nossa situação espiritual, nós podemos dizer: puxa, então nós estamos retardando a vinda do Senhor por causa do nosso mundanismo, falta de consagração, do nosso apego às coisas materiais. Estamos retardando a vinda do Senhor e estamos vivendo ainda neste mundo quando deveríamos já estar na terra prometida, na Canaã celestial. Olha, as pessoas reclamam muito. O bispo de Hipona, quando ele viu que o Império Romano estava tendo um declínio e estava caminhando para a ruína total, o povo reclamava de tudo, e o bispo de Hipona percebeu que Roma começou como assim, uma nação conquistadora. E eles quando os soldados, os militares voltavam das guerras, eles iam para os campos arar as terras e plantar e colher. Quando eles começaram a conquistar, eles começaram a pegar os escravos para fazer esse trabalho. Então eles tinham muito tempo para a ociosidade. E eles começaram a reclamar. Se tornaram pessoas insatisfeitas e o Império Romano começou então a ir direto para a ruína. O bispo de Hipona advertiu as pessoas do seu tempo, no Império Romano, ele dizendo o seguinte: ele falou: os tempos são maus. Os tempos são maus. É isso que vocês gostam de dizer, numa atitude de insatisfação. Os tempos são maus, os tempos são maus. E ele dizia o seguinte: algo deveria ser feito. Nós fazemos os tempos, dizia ele. E se vocês forem bons,
os tempos serão bons. Se vocês forem fiéis, os tempos serão promissores. Se vocês forem pessimistas, o tempo ele vai ser contra todos nós. E ele dizia ainda, ficar murmurando, incendiando as mentes e os corações das pessoas com negativismo é preparar o caminho para o fracasso. Ele completa dizendo, com a rebeldia, com a murmuração, nós produzimos menos. Nós somos mais ingratos, nós nos esquecemos dos necessitados e nos tornamos críticos, mais parecidos com feras do que com seres humanos. Olha que visão que esse homem tinha já no Império Romano, falando da insatisfação daquele povo e como eles caíram para a ruína total. Nós aprendemos com a história do povo de Israel que ser inquieto, ser insatisfeito, contamina os que estão próximos de nós. E faz com que o ambiente se torne hostil. Basta a gente ver numa igreja, quando uma pessoa começa a reclamar e outras pessoas se somam a essa reclamação, o que acontece é que dentro de pouco tempo a igreja estará totalmente dividida. Por isso é importante que nós nos policiemos como cristãos para que a insatisfação, para que a murmuração, ela seja brecada. Porque é preferível ser mudo do que ser um murmurador. Porque a pessoa murmuradora é a pessoa rebelde. E 1 Samuel 15, verso 23 diz assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então uma pessoa que murmura é uma pessoa rebelde. E uma pessoa rebelde, Deus tem em conta como se fosse uma pessoa que tratasse direto com o diabo, como um feiticeiro. E isso é um pecado de primeira grandeza. Então a pessoa que murmura é uma pessoa inquieta, é uma pessoa que é rebelde. Então Deus olha para uma pessoa rebelde como se fosse um feiticeiro, um bruxo, uma pessoa que trata direto com o diabo. Por isso que é importante que as pessoas entendam que a gratidão é a única coisa que consegue superar e retirar do coração a insatisfação e a rebeldia e a murmuração. O estudo dessa semana foi direto ao problema da inquietação e mostrou que nós seremos levados à murmuração e teremos problemas de relacionamento, inclusive com Deus, se as pessoas continuarem a murmurar do jeito que as pessoas murmuram. Por isso que nós precisamos de um mediador, de um intercessor que converse entre nós e Deus. Jesus já foi esse mediador. Morreu na cruz quando nós estávamos totalmente afastados. Havia um abismo entre o ser humano e Deus. Jesus morreu na cruz, abriu os braços. Uma de suas mãos pegou nas mãos de Deus e a outra sua mão pegou na mão dos pecadores. Jesus se tornou a ponte que ligou Deus com os pecadores. No meio desse processo, Deus usou a sua graça maravilhosa para nos aceitar e nos transformar em seus filhos amados. Por isso, devemos ter gratidão em nosso coração. Jesus se ofereceu como nosso intercessor diante de Deus e quer nos ajudar nessa tarefa de controlarmos os nossos sentimentos e nossas atitudes. Por isso, devemos ter fé e não presunção, principalmente nesses dias que antecedem o segundo advento de Cristo. Quando as pessoas murmuram, tem que entender uma coisa, nós não atingimos a Deus com nossas murmurações, nós atingimos a nós mesmos. Quando o imperador César, ele era o imperador de Roma, ele ofereceu um almoço para 500 pessoas especiais do seu reino. Foi colocada aquela mesa extensa, os convidados se assentaram, os garçons serviam assim a mesa. E houve então um momento de muita alegria entre os convidados. De repente, um vento soprou, o céu se tornou negro, o sol foi escondido pelas nuvens negras e uma tempestade caiu em cima do almoço e estragou o almoço do imperador César. 1 hora de chuva foi a sequência desse evento. O imperador César ficou muito zangado. Assim que a chuva passou e o sol se abriu, novamente, o imperador César, ele disse, olhando para o céu, ele disse para o céu, eu não gostei, ó Deus do céu, dessa chuva que o Senhor mandou. E então o imperador César mandou que 500 arqueiros ficassem em fila e cada um colocasse uma flecha no seu arco e mandasse as flechas para o alto, num simbolismo de que ele não havia gostado da chuva que havia estragado o almoço com seus convidados. Os arqueiros retesaram seus arcos e mandaram as flechas para cima.
E as flechas subiram até onde a gravidade foi possível. Depois elas retornaram para a terra e feriram a muitos daqueles que estavam ali embaixo. Isso quer dizer que quando nós lançamos nossas setas de murmuração contra Deus, nós não atingimos a Deus, mas essas murmurações retornam e nos atingem de forma até mortífera em algumas vezes, porque pode nos matar espiritualmente. Olhe para o povo de Israel, perdeu a grande bênção de entrar na terra prometida. Quiseram ser presunçosos, quiseram, depois do que eles fizeram, tentar conquistar a terra por suas próprias forças e esforços. E Moisés disse, vocês não vão prosperar, o Senhor não irá convosco nem a arca, e nem eu irei. E eles foram derrotados e voltaram humilhados. Por isso, a nossa tarefa hoje é estarmos diante de Deus com gratidão no coração, é aceitarmos a sua direção, é tirarmos a murmuração do nosso meio, é deixarmos a crítica de lado, exterminarmos a crítica, principalmente aos ungidos do Senhor, que é muito perigoso você proferir uma palavra contra o ungido do Senhor. Davi estava numa caverna, o rei Saul foi aliviar o ventre, Davi podia ter matado Saul, estava tudo favorável para isso, mas Davi disse, eu não posso levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Mesmo Davi tendo todos os motivos e razões para fazer justiça com as próprias mãos. Mas ele disse, eu não posso. O ungido do Senhor é o ungido do Senhor. Embora depois Saul não foi mais dirigido pelo Senhor, mas foi com autorização divina que Deus disse, Saul, você não será mais rei. Você é colocado outro em teu lugar, um melhor do que você. Então é Deus que nos aprova, é Deus que nos dá as bênçãos, é Deus que nos coloca na melhor condição que nós merecemos. Por isso, que a lição seja uma bênção para o nosso coração. O pôr do sol de amanhã, de hoje, de sexta-feira, vai se colocar em São Paulo, 17h34. Que haja uma bênção para o Santo Sábado, que você usufrua de bons momentos. Se você já está indo na sua igreja de forma presencial, com pouca gente, é claro ainda, né? Porque não podemos assim nos aglomerar. Então é importante que, se você participar, que você coloque a sua participação, interaja na igreja, na escola sabatina. É muito importante quando nós vemos uma igreja onde há a participação das pessoas. É ruim quando você está numa igreja e as pessoas só ficam ouvindo. A pessoa fica passando a lição geral e ninguém participa, ninguém dava nenhuma resposta, parece até que nem estudaram. Então, nossa convocação é, vá na igreja se você puder e participe, não fique apenas assistindo. Dê a sua contribuição, é muito importante no estudo da lição, porque a sua experiência enriquece a vida de outras pessoas. Deus abençoe, fique com Deus e tenha um feliz sábado na presença do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição dessa semana, falando sobre inquietação e rebeldia. Queremos aprender, Senhor, a dominar nossos sentimentos, nossas atitudes. E o Senhor pode fazer isso conosco através do Espírito Santo. Nos ajuda, tira a murmuração dos nossos lábios e coloca gratidão. Obrigado porque o Senhor colocou Jesus como nosso intercessor, nosso mediador. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe na sexta-feira e no Santo Sábado. Amém. Fica com Deus.